Mas e o lance de ver a cara do... Que porra é essa que tá acontecendo aqui? O que foi? Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Foi ele que falou pra eu vir O aqui. que você tá fazendo aqui, Petri? É com ele. Eu não, irmão. Não tem nada a ver com isso aí não, pô. Tu que me contratou? Não, tu que não, falou? não. Que história é essa de você me demitir, Igor? Que papo Não, é esse? é mentira do Petri, cara. Ele que inventou. Ele que me chamou esses dias a demitir o Monark e cobre ele aí pra mim até eu achar um substituto. Pode ser que seja tu, ele falou, mas... Ô, Petri, você não tá feliz fazendo 5 vezes por semana o A Deriva? Que hora você faz mesmo? 5h30. 5h30 todo dia aqui no canal? Aqui na Umbrella Flow? Umbrella, cara. Caramba. Ele tá todo bravo dia mesmo. o Petri tá aqui às 5h30 conversando com pessoas picas. Você tem que conversar aqui também, é isso? Ah, eu saio. Desculpa. Por favor, né? Por favor, né? Dá licença, né, Petri? Também não volto mais. Você vai falar comigo também. Graças a Deus, achei que... Fora nessa porra aqui. Vai se fuder. Finalmente peguei meu lugar de volta aqui. O Petri tentou roubar de mim. Tô sempre olhando aí, viu, Petri? Tô... Brincadeira, galera. Tô só zoando. O criador do poker, ele tá vivo, do Texas Hold'em. É o Doyle Brunson, é um americano do Texas que tá vivo, tá com seus 70, 80 anos e tá vivo. Então, ele é um jogo que ele precisava amadurecer, vamos dizer assim, né? E no Brasil ele chegou depois ainda. Por que o Texas é muito mais legal que o poker normal? Eu fico me perguntando também, mas é porque ele é mais legal. Eu não consigo dizer. É tipo isso. É meio idiota, assim, mas é que, cara, ele tem talvez o fator sorte na medida certa, vamos dizer assim. Você consegue jogar, se divertir, você consegue esperar até vir alguma mão forte, você consegue tá ali naquele momento gostoso. É que eu acho que ele tem mais elementos de tomada de decisão, eu acho que do que outras modalidades mais antigas. Você tem mais rodadas onde você vai ganhando informações ao longo da rodada e você toma mais decisões. Eu acho que isso torna o jogo mais legal. Eu acho que é um jogo onde... Porque assim, você pega, por exemplo, o poker mais antigo, né, que o pessoal jogava de só 5 cartas e às vezes troca uma e tudo mais. Às vezes você tem uma decisão para fazer, que é trocar carta, e a outra se você vai pagar uma aposta ou desistir e tudo mais. Às vezes você tem duas. No Texas Hold'em você tem várias decisões. Eu acho que tem uma outra coisa que ela colabora muito para isso, que é o seguinte: você recebe só 2 cartas. Então ele se torna um jogo mais fácil para você aprender rápido e curtir e entender como é que funciona. Os outros jogos de poker, que é o Omaha, que são 4 cartas, aí tem o Stud, que nem flop tem, você recebe 7 cartas. 4 escondidas e 3 à mostra, são uns jogos muito mais complexos e é difícil de aprender. Sim. Quando você aprende o Texas Hold'em, você vê um mundo pela frente, você vê os torneios, você vê um negócio tão legal que ninguém acaba aprendendo os outros jogos, e o Texas Hold'em é o jogo infinitamente mais jogado de poker. Então, a gente fala poker, mas o jogo jogado mesmo é o Texas Hold'em. É o oficial de competições e tal. Eu sou um jogador profissional de Texas Hold'em. De Omaha, eu sei jogar, mas eu sou ruim. De Stud High-Low, de Stud, não sei o que é lá, que é o nome da outra modalidade, que é de poker, eu sei jogar, mas eu sou ruim. Entendeu? Entendi. Que interessante. Porque o Texas, o Texas, ele... O quê? Não, peraí. O poker normal foi inventado lá no Velho Oeste, o caralho, né? Que é o 5 card. Que é os 5 cartas. Na verdade, você recebe 5 cartas e troca 1, 2 ou 3 e faz o melhor jogo possível com 5 cartas. Sem carta na mesa. Sem carta na mesa. Só nas Esse cegas. é o jogo famoso que as pessoas do Brasil conheciam antes. Você via o filme Maverick lá do Mel Gibson, tá? Sabe, os filmes antigos era aquele pokerzão de 5 cartas. É que assim, a origem mesmo, ela é muito antiga. Cara, vem lá do Velho Oeste, aí tem gente que, uns pesquisadores falaram que vem algumas coisas da China, que tinham alguns jogos parecidos, mas assim... Cara, ele é um jogo tão popular nos Estados Unidos, ele é um jogo tão enraizado na cultura lá, que é difícil saber exatamente a origem. É que nem se fala assim, quem inventou o truco? Eu não sei, verdade, mas ele faz parte da nossa cultura. Cara, a gente joga truco em casa, joga com os amigos, joga na faculdade e tal. Truco é coisa daqui de São Paulo. Lá no Rio a gente jogava sueca. Vocês não devem nem... Sueca, eu conheço também. Truco tem no sul também. Tem em Minas bastante truco, tem no sul e tal. Lá no Rio é sueca. Ou tem outros jogos, tipo buraco, sabe? Que a gente joga aqui e tal. Buraco é foda. Então, e são... Jogaram um buraco. Tranca.
tranca também. Então, assim, Não, pior que o buraco é maneiro. Faz tempo que eu não jogo, mas é maneiro. são os jogos que são culturais pra gente. Agora, lá no poker, pô, aqui no Brasil, sei lá, às vezes você joga tranca com o vô, né? Em casa, pô, vai pra praia, choveu. O que vamos fazer? Vamos fazer uma partida de buraco. Nos Estados Unidos, cara, você pega assim, pô, choveu. A turma tá na praia, pô, vamos jogar um poker, né? Com o vô, com a avó, com a Lá é tia, com o poker. tio. Entendeu? Lá Entendi. é poker. Então é uma parada muito cultural. Então o jogo foi mudando ao longo das décadas, dos anos. E assim, quem inventou, como que. É muito difícil precisar. Ele foi evoluindo ao longo dos Mas anos. uma coisa é certa, o Texas Hold'em revolucionou o poker. Ah, isso é verdade. Porque Isso é verdade. esse Questão de foi o jogo popularidade. que é o jogo legal, entendeu? Tá. O jogo de 5 cartas não é muito legal, porque ele não tem tantas mudanças, informações. É. O Texas Hold'em, você tem 2 que só você sabe e 5 três, que todo mundo vê. 5 3 que é o comuns, flop, é. mais Aham. uma e mais uma. Então, é um jogo muito legal. Uma carta que é boa pra mim, ela pode ser melhor ainda pra você. Então, tem essa Fica uma história, tensão, entendeu? né? Fica muito Pois tenso. é. E jogo- Qual foi o mais longe que tu chegou nesses campeonatos mundiais aí? Eu já fiquei em terceiro em um, só que esse foi do campeonato na Europa. E aí deu pra ganhar uma grana? Deu. Porra, terceiro. Quanto é que é uma grana? Esse foi 560 mil euros. Maneiro. Maneiro pra caralho. Mas aí não fica tudo pra pode- você, não, fica não pros fica. patrocinadores. É, porque Exato. tem os caras que te ajudam a Tem os chegar caras que lá e ajudam tal. a bancar. E no poker é muito comum, assim, eu joguei esse torneio, você também jogou e você joga parecido comigo. Vamos trocar então 10%? Se eu chegar, eu te dou 10% do meu prêmio. Se você chegar, você me dá 10%. Interessante. Então a gente se ajuda no longo prazo, porque em um torneio a sorte ela influencia um pouco mais. Então a gente faz esse tipo de coisa para diminuir esse fator sorte de curto prazo, O que entendeu? é jogar parecido? Ser Um bom nível de igual, habilidade, nível de né? habilidade parecido, entendeu? Tipo, pô, a gente estuda junto, a gente já jogou muito Um torneio. de nós vai ganhar essa porra. Vamos fazer um esqueminha aqui. No futuro, sim, é exato. Em 100 torneios, a gente acha que vai ganhar parecido. Então, vamos diminuir a nossa variância em um torneio só? Vamos trocar então, vamos. Ah, legal. Acontece bastante isso. E teve o Venom também, né? Teve, esse foi... Que porra? é essa? O Rafa foi o primeiro. Não, tem que falar, pô, tem que falar. Não, É que é o seguinte: o Rafa é muito pica hoje no Brasil, né? Assim, entre os top 3 aí jogadores nossos. Cara, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio de $1 milhão online, né? Caralho. Ah, caralho, tu ganhou $1 milhão online? Como assim? Maneiro demais. Foi sinistro, cara. Foi a... Caralho, como é que é a sensação de ganhar $1 milhão jogando poker, cara? Eu acho que eu defino ela assim, ó. Eu queria que todo mundo pudesse ter sentido o que eu senti. Pau duraço, na lua. Assim, parecia assim que eu tinha tomado todas as drogas do mundo ao mesmo tempo, sem usar nada, sabe? Assim, cara, acabou, eu falava, meu Deus do céu, parecia que eu tava levitando, voando e comemorando com a minha esposa, com todo mundo, com os amigos e não sei o que. Foi em 2019 isso. Mas por quê? Pô, foi outro dia, cara. É? Foi. Que loucura, que maneiro, cara. Isso é muito Mas foda. como que surgiu essa oportunidade? Então, a gente está disposto a isso quando a gente joga esses torneios. Então, por exemplo, eu jogo torneios online quase, 3 vezes por semana. Que hoje eu jogo menos porque eu tenho um time e tal, mas aí eu falo já disso. Mas, então, existem torneios que pagam bastante, mas de $1 milhão é muito difícil. Sim. Então, existem torneios que pagam 20 mil, 30 mil, 50 mil. Só que o investimento ele vai ficando mais alto. Então, esse torneio que eu ganhei $1 milhão, eu paguei $2.650 para entrar. Caralho, converteu bastante lucro. Converti Então, você bastante. não- Era um torneio muito grande. Deu 2.500 pessoas. Foram 4 dias de torneio. Entendi. Então você jogava. Eu comecei a jogar das 2 da tarde. 1 da manhã ele pausava. Quem tá vivo, tá vivo. Quem perdeu as fichas todas, tchau. E vai continuando. No dia seguinte voltou às 2. Eu joguei de novo até 1 hora da manhã. Pausou de Cara, novo. então me explica um bagulho que eu não sei como funciona. No último dia pra mesa final eu não conseguia dormir de ansiedade, né? Faltava 8 para $1 milhão, pô. Então, como é E que o oitavo ganhava 100 mil. tu vai eliminando Então os já outros tava da bem. mesa? Mas é uma diferença É de isso? 100 mil para $1 milhão. É, 10 vezes mais, né? É isso? Tu vai eliminando... Por exemplo, tu senta numa mesa e aí um cara perde todas as fichas, senta outro cara. É assim que funciona? Isso é o que todo mundo pensa. Esse é um tipo de torneio que a gente chama de shootout, que é o seguinte, vamos sentar nessa mesa, quem ganhar essa mesa passa meio que para a próxima fase. Os torneios normais não são assim. Então, por exemplo, existem 100 pessoas em 10 mesas, com 10 jogadores. Quando caírem 10 pessoas de qualquer mesa, uma mesa é quebrada, a gente chama de quebrada. Ela é Desfeita. paralisada, né? Ah, ela é desfeita. desfeita. Os jogadores que sobraram levantam e sentam nos assumem os lugares lugares dos vazios. jogadores que já perderam. E aí vai assim, até sobrar a última mesa, que é a mesa final. Então, esse torneio que eu joguei, tinham 2.500 pessoas, eram, sei lá, 300 mesas.
Aí no final era a última mesa, né? Só que não era uma mesa, porque era online, né? Mas enfim. Sim, claro. Ia mudando assim. Caralho. Cara, isso foi no PokerStars, é isso? Foi no America's Card Room. É um site diferente. Esse você não precisou de patrocinador, então. Nesse eu precisei, mas é que na verdade, assim, e aí eu posso entrar nessa história do time, que é uma história bem legal, porque isso ajudou o poker a crescer muito também. Grande parte ou não, assim, na minha visão, grande parte do poker tá em ler o oponente, não tá não? Tá, mas ele é muito mais do que isso. A maior parte dele, ela é matemática. Ele é um jogo não somente matemático, mas ele é um jogo de estratégia e voltado à matemática. Por quê? Ele é um jogo de apostas e probabilidade. Qual que é a melhor mão do Texas Hold'em? Você sabe ou não? Par de as. Par de as, perfeito. 2 ases. A chance de você ganhar um par de as, em média, é 80% das vezes. Ou seja, ela é a melhor mão do jogo e ela vai ganhar 4 a cada 5 vezes. 1 em 5 eu perco com o par de as. Então, você tem que saber as situações que você não vai ganhar sempre. Eu vou sempre com ele, porque é acima de 50%, entre aspas. Então, ela é muito boa, mas às vezes eu vou perder. E ele é um jogo de apostas em várias variáveis. Existem as apostas antes de bater o flop, que são as cartas comunitárias. As 3 cartas, depois existe mais uma rodada de apostas e depois mais uma rodada com 5 cartas e você com as 2. Então, ele é um jogo de muitas variáveis e principalmente, tem 100 fichas no pote. Eu aposto quanto para meio que roubar essas 100 fichas? Essa que é a parte de inteligência estratégica e matemática. Porque, por exemplo, eu posso apostar 20 fichas para roubar 100. Mas será que ele larga? Será que 20 não é pouco? Será que o custo-benefício não é bom para ele pagar só 20? E eu quero que ele pague? Ou será que eu posso fazer 100? Porque aí, tem 100 e eu fiz mais 100. Ou será que eu posso fazer 400? Ou será que eu faço 4.000? Não faz sentido. Então, tudo começa a chegar em um equilíbrio de situações e de valores de apostas e de situações que você quer jogar ou não. Então, para isso, você tem que saber a matemática, mas você tem que saber... E a matemática, ela meio que influencia o psicológico do teu oponente. Porque aí você pode olhar a sua matemática, mas você não sabe a matemática que o cara tá passando na cabeça dele e você tenta adivinhar. É isso. É isso. É por isso que o jogo é muito estratégico, porque existe algumas mãos que são as mãos muito boas que eu vou sempre jogar. Que é o par de as, o par de rei, o par de dama, o as e rei. São mãos muito boas que eu vou jogar em qualquer situação. Mas, às vezes, eu vou jogar uma mão que é um 8 e 9 naipado, que é suited, que a gente chama, do mesmo naipe. Eu vou jogar, às vezes, um par de 2, que não é muito boa, mas que se eu acertar um 2 no flop e ele virar uma trinca, é uma mão muito forte. Então tem tudo isso. É um jogo matemático de entendimento de jogo, mas você não precisa ser bom de matemática para você jogar. Inclusive, a maioria não é. Qual que é a combinação que é a mais pica do Texas? É o Royal Straight Flush. Esse é impossível de fazer. Esse é impossível. É 1 para 260 mil. Você faz uma vez em 260 mil vezes que você pegar uma mão possível, né? Então, que é o quê? É o 10, valete, dama, rei e as, tudo do mesmo naipe. Entendi. Você já jogou algum campeonato e você teve um Royal? Sério? Mentira. Como que é? É tão raro que todo mundo mostra. Que você não precisa mostrar. Se eu aposto e você larga a sua mão, eu escondo a minha também. Eu puxo o pote e você não vê. Isso que é muito legal também. Ele não sabe se você blefou, se eu paguei. Então vai gerando uma situação ao longo das horas jogando que gera um level. Então, é um jogo de pessoas contra pessoas. O que será que ele pensou que eu tô pensando? O que será que ele pensou que eu pensei que eu tô pensando? Então, vira um negócio muito louco mesmo, cara. É muito louco porque é o seguinte, é um jogo de informações incompletas, né? Então, na verdade, assim, você tem um pedaço do quebra-cabeça e você tenta na sua cabeça montar o resto para saber se você tá numa situação boa ou não. Então, assim, cara, tem muitos paralelos que a gente faz às vezes, que é assim, imagina que você, sei lá, você tem uma empresa qualquer, de eletrônico, de parafuso, qualquer coisa. E você vai soltar um produto novo. Só que você tem os seus concorrentes. Todo mundo na mesa ali é um concorrente teu. E aí, cara, você tem que olhar todas as decisões que eles estão fazendo, só que você não sabe qual é a estratégia dele, qual é o produto que ele vai lançar, quando que ele vai lançar tudo mais. Então, assim, você começa a ver andamentos do mercado ali na mesa e aí, quando chega a tua vez, você tenta tomar a sua melhor decisão possível baseada em poucos pedaços de informação. É um jogo muito legal.
Porque até, por exemplo, ele é usado em diversas faculdades. Na Unicamp tem um curso que chama Fundamentos do Poker, que é uma cadeira eletiva, que um matemático, que é o Cristiano Torezan, né? Que o Cristiano usa, que é o seguinte, para fazer como um laboratório de tomada de decisão. Então, cara, você vai lá e você aprende com o poker como uma ferramenta para você tomar decisões, para você analisar cenários e falar, pô, e aí, o que eu faço agora? Entendeu? Então, isso que é muito louco. Eu, quando comecei a jogar, eu jogava por conta, torneios baratinhos. Um amigo meu me emprestou $5 no PokerStars e eu comecei a jogar torneios de centavos. 25 centavos, 10 centavos, $1. Que tem, então, literalmente de todos os valores, Tem né? tudo. Tem torneio de um centavo. Tem torneio de graça. Tem torneio de graça. Torneio gratuito. Para você aprender, para você brincar. É por isso que a gente chama de poker, é um jogo muito democrático mesmo. Você consegue jogar muito baratinho se você quiser, você consegue ir jogando mais caro e você consegue se profissionalizar aos poucos e subindo os valores que você joga. Mas, enfim, eu comecei baratinho, eu comecei a melhorar, a crescer no jogo, até que eu fui convidado por investidores, que são hoje os meus sócios do 4Bet Team, a jogar para eles. E como é que funciona? Eles investem, a gente investe no jogador e uma parte dos lucros dele é nossa. O que é investir? É garantir... Eu vou te dar um exemplo. É o buy-in. Você vai jogar os torneios de 1.000, de 500, de 200, você não vai gastar nada. Eu vou te pagar tudo. Mas 50% a 70% do que você ganhar, você vai me dar. Entendi. Você não tem risco nenhum. Se você perder 10 mil no mês, em um dia, você não vai perder nada. O risco é nosso. Só que a gente foi para um lado muito diferente de investimento em si. A gente virou... Essa parada é sinistra, isso daí foi pioneiro. A gente virou meio que o maior projeto de ensino de poker do Brasil. Então, a gente investe neles, mas eu ensino eles a jogarem, eu dou aula, a gente fala que o 4Bet hoje ele é uma escola de profissionais de poker. Porque jogador de poker, todo mundo pode ser fácil. Agora, você ser um jogador profissional de poker, aí é embaçado. Tem muito louco. 50%. É muito louco, porque chega o cara assim que está começando, e aí para ele entrar no 4Bet, beleza, tem um processo de seleção e tal. Só que desde o primeiro momento, ele tem uns caras que já são muito bons, todo dia, quase todo dia, tipo assim, dando aula, fazendo uma revisão da sessão dele, o que ele acertou, o que ele errou, quais foram as decisões e tal, não sei das quantas. E nisso o cara vai progredindo, né, cara? Tipo assim, imagina que você vai querer jogar algum esporte, futebol, certo? Você começa você vai começar numa escola, e aí, cara, você tem lá um técnico o tempo inteiro te corrigindo. Porra, no teu caso, cara, os caras que estudam contigo estudam com o Neymar, então, né? Os caras falam, o Neymar do poker e tal. E o Neymar é amigo meu também, a gente brinca, a gente joga poker junto. Que maneiro. Salve Neymar, vem no flow. Já tirou muito dinheiro dele? Não, tô brincando. Opa! O último Last Long eu tomei, milão dele. Aí de boa, a gente adora. Mas ele é bom, cara. Ele é bom, assim, de verdade. Eu dei algumas aulas pra ele já, assim, na pandemia e tal. A gente jogou junto no PokerStars, no Discord e tal. CS também, né? Que ele gosta. CS ele é bom, mas eu sou muito ruim, mas ele me mata. Ele é viciado em tudo, cara. A gente brinca que ele é tão determinado assim, ele é muito competitivo. É bizarro. Atleta profissional é assim, né, cara? Você lembra do Ronaldo? Mais, cara, assim, cara, juro, ele joga torneio, a gente joga os torneios ao vivo, assim, cada um, cara, a entrada é R$200. A gente joga, porque a gente gosta que todo mundo joga, os nossos amigos, que a maioria dos nossos amigos não são os profissionais. Então, os R$200 já é caro. Então é R$200, cara, e ele joga como se fosse a vida dele, esquece, ele quer ganhar e não tá nem aí, ele quer ganhar, ele quer te zoar, ele quer esfregar o blefe na sua cara, porra, então é resenha, cara, meu, é demais. Cara, demais. o Neymar foi uma vez, ele foi no BSOP, né, primeira vez que ele foi em 2015. E aí cabelo escrotão ainda. Acho que ele tava com o cabelão, né? Moicanão. Assim, moicanão. Aí ele foi, cara, e assim, ele ia só fazer uma aparição lá, ele ia jogar um pouquinho, porque ele tinha que pegar o voo pra Barcelona em seguida. Assim, o voo dele é, sei lá, 11 da noite, ele ia lá 7, 8 horas da noite e tal. Aí ele sentou lá pra jogar, tal, não sei das quantas, aí daqui a pouco o assessor dele, não lembro quem era, falou assim: ô Júnior, nós temos que ir, cara, temos que ir. Pô, vamos pro aeroporto. Ele, não, peraí, só mais um pouquinho e tal. E ele, cara, tipo, jogando assim, era quase que uma brincadeira, um torneio de brincadeira beneficente pro Instituto Neymar Júnior. E ele, cara, competitivo, assim, não era porque tava valendo alguma coisa, é porque o cara é naturalmente competitivo. Isso a gente viu no Ronaldo, né? O fenômeno, cara, ele foi também ele foi um jogador patrocinado pelo PokerStars também um tempo.
E, cara, o Akari até ensinou, deu umas aulas pra ele e tal. Ele falou, cara, nunca vi coisa igual. A cabeça do atleta profissional, ela é muito, cara, estranha, assim, muito diferente do resto da população, porque, assim, a competitividade tá no DNA desses caras. É muito pra louco. chegar onde eles chegaram, né? Eu acho que tem que ser um monstro muito louco. insano, uma mentalidade insana tem que ter, né? Ainda mais, porra, a pressão. Né? Assim, por isso que ele deve jogar bem em poker, então. Talvez já esteja acostumado com algo que o poker exige, né? Você pega, cara, tem um monte de atleta, né, que ele vai chegando, às vezes, no final da carreira, porque o atleta físico mesmo, né, o corpo humano tem um limite, às vezes, e vários vão jogar poker porque eles falam, cara, é onde eu consigo sentir competitividade, adrenalina e cara, o poker, a gente brinca que é o seguinte, ele é tão inclusivo que você não precisa do para-poker. Porque enquanto você tem a cabeça funcionando, você pode jogar numa boa. Sim. Então, inclusive, cara, tem atleta paralímpico que foi jogar o Campeonato Brasileiro já, o BSOP, porque, cara, você pode ir lá, se você é deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente motor e tudo mais, e cara, você joga de igual para igual com o Rafa, entendeu? Se a sua cabeça está funcionando. Tem um torneio que a gente fez em Brasília, e lá tem um cara que é sensacional. Ama poker esse cara. Esse cara, na verdade, assim, parece que o poker meio que salvou a vida dele. Ele era um advogado e ele teve aquela esclerose múltipla. E ele começou a perder todas as funções, né, de movimentos e tudo mais. E, cara, imagina, um cara ativo, pai de família e tal. E, cara, de repente ele ficou numa cama, certo? Com uma equipe médica sem conseguir se mexer em nada. Ele mexe os olhos, praticamente. E aí um dia ele conheceu, ele tem um equipamento lá, um computador que ele mexe com os olhos, ele vai mexer no mouse, faz o clique, tudo. E aí ele conheceu o poker online. E isso tirou ele de um abismo assim de depressão, porque ele achou alguma coisa que ele conseguia fazer, exercitar a mente, sabe? Fazer uma atividade. Inclusive ele foi, cara, com um aparato de ambulância, tudo, jogar uma etapa do Campeonato Brasileiro lá do BSOP, chegou numa mesa final, entendeu? E só mexendo o olho. Só dando, sabe, piscando. Tinha uma pessoa que segurava as cartas dele, óbvio, mostrava, e ele falava o que fazer e a pessoa fazia. Que da hora, mano. Totalmente inclusivo nesse sentido, né, mano? Super, cara. Eu acho muito foda. Essa história é muito bonita, né, mano? Esse cara é uma poker mesmo. Muito. É que você pensa assim, pô, você tá numa cama, você não tem nada, o seu corpo não funciona mais. Pô, você e só ele conheceu o poker depois dessa condição, depois dessa condição. Caralho, que foda. Eu fico pensando o que eu faria se algo assim acontecesse comigo. Tipo, só conseguir mexer o olho é foda, porque realmente você não consegue jogar muitos jogos também. Tipo, de computador, por exemplo, que eu gosto de fazer. Eu ia ficar meio... E bom que até numa situação tão ruim assim, existem coisas que o ser humano pode fazer pra sentir propósito e tal, né? Nunca desista e coisa e tal. E a fúria?